A paz, prezados e prezadas, hoje é 31 de agosto, o ano é 2021 e hoje é terça-feira. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é: a minha casa é uma bênção. A minha casa é uma bênção. Você pode dizer isso? A sua casa é de fato uma bênção? Vamos ler o texto bíblico que dá embasamento a esta afirmação que fizemos aqui, não é? O texto bíblico que leremos hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 16, no verso 19, que diz assim: Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Com a igreja que está em sua casa. Ora, no início da igreja cristã, os cristãos não tinham templos. Em Jerusalém, eles se reuniam no templo de Jerusalém, no templo dos judeus, e também nas sinagogas dos judeus. Quando o apóstolo Paulo sai pelo mundo do pensamento grego, pregando o evangelho, plantando igrejas, eles também não construíam templos. Então, os crentes se reuniam nas casas. Em Jerusalém também você vai ver um grande movimento do crescimento do movimento cristão, em nome do Nazareno. Eles se reuniam todos os dias nas casas também. Então, a casa era o templo. A casa era o lugar de adoração. A casa era o lugar do culto. Mas o que é um templo? Um templo é um lugar dedicado a Deus. O templo é um lugar sagrado. O templo é um lugar onde Deus é adorado. No templo se ensina e se aprende a palavra de Deus. Naqueles dias, então, as casas dos primeiros cristãos era templo, era tudo isso. As casas eram lugares onde o nome de Deus era pregado, ensinado. As casas eram os lugares onde Deus era louvado, Deus era adorado. Nos templos, casas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram salvas. Eu fico imaginando a razão pela qual a igreja cristã cresceu tanto no primeiro século. Porque em cada casa onde Jesus chegava, onde o nome do Senhor Jesus chegava, se transformava num templo. Ora, então uma casa que era um templo era uma casa extremamente abençoada e abençoadora. Mas os cristãos construíram casas. Depois do decreto do imperador Constantino, os cristãos construíram casas. E as casas dos cristãos deixaram de ser templos. E as casas dos cristãos voltaram a ser lugares seculares, até profano. E nesses lugares que não eram mais templos, mas lugares seculares, aí voltaram as brigas, as contendas, mentiras, confusões. Nos lares gerados, ou nos lares seculares, os filhos rebeldes eram gerados. Nos lares que não eram mais templos, as agressões físicas, as agressões verbais voltaram a acontecer. Nos lares que não eram mais templos, surgiram os divórcios e toda sorte de coisas que desagradam a Deus. No início dessa conversa, eu fiz
a afirmação do nosso tema. Minha casa é uma bênção. Mas a casa que é bênção é aquela casa que é um templo. É aquela casa que é uma igreja. É aquela casa que é lugar de culto e de adoração. Numa casa que é templo, que é lugar de culto e adoração, as agressões não acontecem, não acontecem. Os filhos não são rebeldes. Os divórcios não acontecem. A casa que é templo e que é culto é lugar de transformação, de cura, de salvação. Para terminar nossa conversa de hoje, eu quero ler para você uma canção que eu gosto muito, da cantora Eichla, e que ela fala desse desejo de Deus. É bom que nós tenhamos nossos locais de culto. Não há nenhum problema nisso. É um bom testemunho para a cidade, para o bairro. Mas é necessário que as nossas casas voltem a ser igreja, templo, local de culto e adoração. Olha essa canção linda da Eichla que eu vou ler para você agora. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém e aleluia. Que a sua casa seja esta casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Este lugar que é um pedacinho do céu. É o que Deus quer para curar seus filhos, curar seu casamento, te dar paz, te dar alegria. Vamos orar, vamos orar. Pai eterno, transforme nossas casas, transforme nossos lugares em templos, em igrejas, onde o teu nome é exaltado e adorado, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do nosso lar, Senhor, um pedacinho do céu. Eu oro abençoando esta casa que está em confusão. Abençoando essa casa onde não há mais amor, alegria e onde não há mais vida. Eu abençoo a casa do meu irmão, da minha irmã, que tem se tornado um lugar de grande confusão e tristeza. Eu abençoo esta casa para que o Senhor mude, entre nesta casa e que esta casa se transforme num pedacinho do céu. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.